sua Bíblia, Juízes, capítulo 14. Juízes, capítulo 14. Nós vamos ler 2 versículos esta noite. Glória a Deus. Juízes no Antigo Testamento, depois do livro de Josué, antes do livro de Ruth, está o livro de Juízes, capítulo 14, o versículo 8 e o versículo 9, para a nossa meditação essa noite. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor: e depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel, e tomou nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele, e foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele, e a comeram, porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Amém. Me ajude em oração neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos pela rica oportunidade de estarmos aqui em tua casa. Senhor, assim como o Senhor recebeu a nossa oração, assim como o Senhor recebeu nossos louvores, ó Pai, que foi tudo para a honra e glória do teu nome, fala conosco esta noite, nessa pequena pessoa, Senhor, que não tem nada de si mesmo, mas que vem do Espírito de Deus para a tua igreja, e assim seja, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você que pode, tome o seu assento e dê uma palma a Jesus, que merece toda a honra e toda a glória aqui nessa noite. Sansão é um homem bem conhecido da Bíblia, e a história de Sansão é uma história de alerta, uma história que teve seus momentos altos e baixos, e que nós devemos tomar por exemplo, para que algumas coisas não aconteçam na nossa vida nos dias de hoje. Sansão era escolhido desde o ventre da sua mãe. O Senhor apareceu ao seu pai e à sua mãe e disse que esse menino que nasceria seria o Nazireu de Deus. O que é um Nazireu de Deus? Era uma pessoa separada. Ele seria separado para se santificar, pois o Espírito Santo do Senhor estaria sobre ele. Então algumas coisas Sansão não poderia fazer. A Bíblia diz que quando o Senhor falava com os pais de Sansão, ele dizia: olha, não beba vinho nem bebida forte, e também não coma nenhuma coisa imunda, porque este menino será Nazireu de Deus, separado. E eu e você, que dizemos ter o Espírito Santo de Deus, devemos ser separados do mundo. Não podemos estar de comum acordo com o mundo. Não podemos estar praticando as obras que o mundo pratica, porque se o Espírito Santo habita em nós, é necessário que nós estejamos em santificação de corpo, alma e espírito. E aquele que nos ouve e que sabe que essa igreja prega a doutrina, e ainda você tem dúvida no seu coração, olhe para essa passagem, pois o Espírito Santo só pode habitar na vida de alguém que está em santidade ao Senhor. Sansão cresceu, se afeiçoou a uma mulher, e naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. O que isso significa? Que os filisteus reinavam e Israel tinha que lhes pagar tributo. E por que isso aconteceu? Porque o povo de Israel pecou contra Deus.
E todas as vezes que nós pecamos contra o Senhor, nós também somos colocados sobre jugo. E que jugo é esse? O pecado. Porque todo aquele que peca, que transgride a lei do Senhor, aquele pecado se torna senhor sobre ele. E é necessário uma libertação através da confissão e arrependimento, para que então o sangue de Jesus possa te purificar de todo pecado. Então o que acontece na vida de Sansão é que ele se envolve com uma mulher dos filisteus, e essa mulher que está com Sansão, ela era um projeto de Deus, porque Deus queria levantar Sansão como um juiz para libertar o povo. Mas o que acontece é que numa dessas indas e vindas de Sansão, no meio do caminho ele se depara com um filhote de leão. E a Bíblia diz que o Espírito Santo toma Sansão tão possantemente que ele rasga o leão ao meio com as suas mãos. E ele segue o caminho. Mas na volta para sua casa, o versículo que nós lemos diz: e Sansão, desviando-se do caminho, foi ver o corpo do leão morto. Nós temos que tomar cuidado, porque o que eu venho trazer aqui esta noite para mim, para a tua vida, é que os grandes pecados, os pecados que causam escândalo e morte, eles nunca começam de uma forma que você possa perceber o seu final. O diabo nunca vai colocar um homem e uma mulher diante de um adultério, sem antes trabalhar na mente dele as fantasias, sem antes trabalhar nos olhos dele a malícia, porque senão ele não cai. Porque se o diabo colocar algo muito severo para que você faça, você vai correr, porque você vai temer. Mas ele vai vir devagarzinho. Se ele te der uma faca na sua mão e dizer vai contra o seu irmão, você não vai ter coragem, você nunca bateu em ninguém. Então primeiro ele te coloca uma ira, é uma confusão de boca, é uma briga que parece que não vai gerar nada, e de repente tem um toque físico, e de repente isso vai se agravando, até que um tira a vida do outro. A palavra de Deus diz em Salmo 1, Salmo capítulo 1, vamos ver o que o Senhor nos alerta para essa noite. Ele vai mostrar um declínio espiritual na vida de uma pessoa, dizendo assim: olha, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. A primeira camada do pecado é somente um conselho. É alguém que chega em você e diz: para quem no culto esta noite? Você já vai todo dia, fica em casa, vai descansar. É você como Sansão se apartando do caminho. É um conselho que alguém vai chegar e vai dizer: por que você ainda luta por esse casamento? Já está perdido. Vamos para a vida, vamos farrear. É você como Sansão, querendo ver o corpo do leão morto, porque o corpo do leão morto era o pecado que você venceu quando veio para Jesus. E o que o diabo quer fazer é fazer você olhar para trás e desejar o mel que está no corpo do leão imundo. E o nazireu de Deus, a Bíblia diz que ele não pode comer coisa impura, não pode comer coisa que vem de um cadáver, porque é impuro. A Bíblia está dizendo para nós que não devemos andar no conselho dos ímpios, mas de repente ela diz: olha, também bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Agora foi mais agravado. Antes você só ouvia, agora você pratica. Agora você está no mesmo caminho com ele. Em vez de você estar no culto hoje 7 horas, você está lá fora assistindo o jogo de futebol. Jesus já tinha te libertado disso, mas você olhou o leão morto, você ressuscitou o velho homem.
Você desejou o mel de abelha que estava lá dentro, porque aquele mel, ele é um mel para a sua carne, mas é um absinto para a sua alma. Todo prazer na carne escraviza a tua alma. Todos aqueles que se entregarem aos prazeres dessa carne passarão a vida toda pagando o preço, e o preço de um empréstimo na carne é uma condenação eterna de tormento, de dor e sofrimento, que não haverá fim. Muitos estão voltando a se deter no caminho dos pecadores, estão olhando para o leão. É o pecado, mas é tão doce, nem faz mal. Eu só estou com saudade da minha mãe, eu vou fazer uma chamada de vídeo, não faz mal. Deus já não disse que não pode, já não foi revelado, mas muitos, não faz mal, é só o melzinho que eu vou pegar, é só um conselhinho que eu vou ouvir. Pessoa que não é da igreja, pessoa que se declara macumbeira, feiticeira, bruxa e tantas coisas más, e tem crente lá, é minha amiga. Que amiga? Seu amigo é o Espírito Santo. Não compactue com o pecado, porque é mais fácil você ceder à tentação, porque a Bíblia diz: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não é por falta de poder do Espírito Santo que eles não vêm, é porque nós não damos conta de suportar algumas coisas. Fuja do pecado. Jó, a Bíblia diz que ele fugia da aparência do mal, não era nem do mal, era dele olhar e observar e dizer: eu não vou por aqui, parece perigoso, é uma conversa de dois caminhos, não é coisa boa. Fulano me diz, ciclano me diz aquilo, alguma coisa está errada, eu vou me retirar dessa confusão. Não volte para o leão morto, para o pecado, que Cristo já tinha te dado a vitória, mas você está ressuscitando ele na sua vida, quando pegou o favo de mel. O primeiro erro de Sansão, desviar-se do caminho, é sempre devagarzinho que começa. Nunca nós vamos cometer um escândalo. Um novo convertido, ele não vai de uma hora para outra tomar a mulher do seu irmão, não é assim que começa. Mas o diabo começa a jogar os dardos nos seus olhos, ele começa a olhar demais, de repente ele começa a pensar demais, ele não controla os pensamentos. De repente ele começa uma conversinha e o desejo do teu coração já tomou ele, até que ele pratica um ato horrendo, como o exemplo do adultério. A palavra de Deus diz que quando a serpente foi tentar a Eva, perguntou a Eva: de todas as árvores do jardim tu não podes comer? Eva disse: não foi isso que Deus me disse. Ele me disse que não posso comer da árvore que está no meio do jardim. E a Bíblia diz que a serpente falou para Eva: é porque ele sabe que no dia que deras comer, serás como Deus. O que a Bíblia diz em sequência? E Eva olhou e viu que a árvore era desejável. Começou pelos olhos, de repente invadiu os pensamentos. Nossa, que fruta maravilhosa, que favo de mel tão lindo naquele leão carnicento. Nossa, faz tanto tempo que eu não pratico esse pecado. Olha, chega que escorre água da boca. Você nem viu quando chegou, porque o diabo, quando chega, não bate na porta, ele derruba a parede, ele entra pela janela. Ele é ladrão e salteador, ele não pede licença. Você nem viu quando o pecado entrou, mas tu estás vendo que já começou a fazer estrago na tua vida espiritual. A oração não passa mais, meia hora parece uma eternidade. O teu jejum está tão fraquinho. Ler a Bíblia, meu Deus, 8 horas à frente do celular, mas não para 8 minutos para ler a palavra do Senhor. Quem é o Deus da tua vida?
Tudo que você se dedica a fazer, ele toma sobre você principado. Muitos têm a sua vida na frente da televisão. Muitos passam horas se arrumando na frente do espelho, mas poucos se importam como está a sua vida espiritual. Como Deus está me vendo? Porque bonito para Deus não é a aparência do corpo físico, como o mundo diz. Bonito para Deus é quem se parece com Jesus, o seu Filho amado. E só pode ser parecido com Jesus quem estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A palavra ainda vai dizer que o caminho continua. Primeiro era só um declínio de ouvir o conselho dos ímpios. De repente você está andando junto com ele. É quando você começa a compartilhar. Fala comigo no WhatsApp. Vamos falar escondido? Vamos baixar de novo um aplicativo que não pode? Vamos numa roda de fofoca falar sobre alguém? Me conta como está o meu passado. Tem pessoas que Deus já deu um casamento, mas quer saber como anda minha ex, meu ex. Está olhando para o corpo do leão morto. Está achando que é mel, mas esse mel da carne vai ser um absinto para a tua alma. Foge enquanto é tempo. Foge enquanto tu pode. Porque depois de você se deter no caminho dos pecadores, a Bíblia diz que você se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe o que é se assentar na roda dos escarnecedores? É quando a pessoa já não está mais na casa de Deus, e ela só sabe falar mal das pessoas que estão aqui dentro. Se tornaram inimigas de Deus, se tornaram inimigas da obra de Deus. Tudo é o pastor, tudo é os irmãos. Ele é o santo desviado. Ele não percebe a sua soberba. Ele diz: todos são falsos. Então nós temos que dizer a ele: entra aqui também, que tem lugar para você. Glória a Deus, aleluia. Para de culpar as pessoas pelos seus erros, porque quem faz isso ainda está na carne. A tua vida espiritual, se não está progredindo, não é culpa do teu irmão, da tua irmã, não é culpa das coisas que você tem passado. A culpa é sua, a culpa é minha. Pois a Bíblia diz: o Espírito Santo de Deus não nos foi dado por medida. Não é o pastor ganha 30%, a missionária ganha 20%, o obreiro ganha 10%. Não! Você pode ter ele na sua 100% na sua presença. Basta o quanto você deseja ter de Deus. A decisão é tua essa noite. Olha o que a Bíblia diz. Deus se aproximou de Adão e diz: Adão, tu comeste da árvore. Jesus queria uma confissão. Deus queria uma confissão de Adão. Senhor, eu pequei. Senhor, me perdoa. Mas o que Adão fez? Ela foi a mulher que o Senhor me deu aí, ó. Ela que me deu. Aí a culpada aí, ó. Minha vida espiritual não vai para frente é por causa do meu marido aí, ó. O que ele faz aí, ó. A minha esposa aí que me impede, aí o que ela faz aí. Você vai prestar conta diante de Deus, porque a salvação é individual. Verdade, Deus, aleluia. Não é por culpa de ninguém, é por culpa minha e tua que está aqui essa noite. Quem nos ouve a larga distância. Há muitos dons de Deus para a tua vida, mas estão parados porque você não se põe em posição. Há mistérios de Deus para acontecer, mas não acontecem porque você está caindo no mesmo pecado, está tomando o mel do corpo do leão morto. Aquele leão morto é o pecado, aquele mel é o prazer na carne, mas é uma dor na alma, é uma escravidão do espírito. E como Israel está a tua vida espiritual, você está dando volta e volta e volta, e você diz: Senhor, nunca chega às promessas. Mas quando Deus te prova, em vez de você glorificar, você murmura ou acusa o outro. E Deus fala: vai passar de novo. E você passa de novo, e você faz de novo, vai passar de novo, vai passar de novo, porque com Cristo é vencer ou vencer, não tem outra opção. Enquanto o povo de Israel não percebeu que Deus queria, era obediência,
não era sacrifício, era coração quebrantado. A lei veio para que nós nos importássemos com o nosso próximo, mas o povo não entendeu. Usava a lei para apontar o dedo. Olha lá, adulterou, olha lá, roubou, apedreja, mata. E Jesus sempre queria para falar: ei, a lei é boa, é para que você veja que a mesma fraqueza que está na sua vida está na vida do irmão. Ajude ele, porque do mesmo jeito que ele está caído hoje, pode ser você amanhã, se não vigiar. E nós não sabemos qual será a última queda. Tem pessoas que achou que seria uma vez mais e nunca mais voltou para a casa do Senhor. E por que não foi eu e você? Já pensou nisso? Muitos acham que Deus vê alguma coisa. Deus viu algo bom no meu coração. Não tinha nada em nós. Nada em nós. A própria palavra de Deus diz, e Jesus falou: vocês acham, geração incrédula, que são melhores do que aqueles que morreram na torre de Siloé? Não são. E se Deus está te dando vida, e você está usando a sua vida para continuar no pecado, aqueles que morreram em pecado terão um juízo muito menor que o teu. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Ele está te dando graça para você vir aqui confessar o nome dele. Ele está te dando graça nessa noite para você abandonar o mel que você pegou escondido. Porque a Bíblia diz que quando Sansão tomou o mel, ele deu aos seus pais e não contou de onde veio. Escondeu o seu pecado. Muitas pessoas acham que a queda da vida de Sansão foi lá em Dalila, quando ele confessou o seu pecado, quando ele confessou aonde estava a sua força. Mas a queda de Sansão começou aqui, quando ele, que era nazireu, não podia se contaminar com o que era impuro. Em Ezequiel a Bíblia diz: se algo impuro tocar naquilo que é santo, aquilo que é impuro não se torna santo, mas o que é santo se torna impuro. Você é nazireu de Deus. Deus te escolheu para a santidade. Não toque na coisa que é impura. E impuro para Deus é o pecado. Impuro para Deus é o pecado. Irmão Adriel, e o que é pecado? Eu gosto de pensar da seguinte maneira: você tem coragem de dizer o que você fez em voz alta? Você tem coragem de na oração dizer a Deus? Porque tem pecado que quando você pensa nele, a tua boca nem se abre pela vergonha que você está sentindo. Isso é pecado, porque é o Espírito Santo de Deus, como diz a Bíblia, contendendo contigo, dizendo: tu errou aí, ó, tu pecou, arrepende, porque se não arrepender, eu saio da tua vida. É assim, irmãos. Tem gente que acha que pode continuar errando, e vai ficar tudo bem. Mas Sansão começou errando aqui. E a Bíblia vai dizer que a mesma estratégia que Satanás usou na primeira esposa de Sansão, usou na segunda. Porque a Bíblia diz que Sansão lançou um enigma para o povo dos filisteus. E a primeira esposa começou a insistir com Sansão: me conta, Sansão, me conta, Sansão. Até que Sansão contou o que era o enigma. Era o mel no corpo do leão. Me conta, Sansão, da onde vem a tua força, Sansão? Ele disse: eu sou nazireu, eu não posso tocar no pecado. Aleluia. A mesma estratégia que o diabo usava para te arrastar na rua, a mesma estratégia que ele usava para ferir o teu coração, ele vai usar da mesma forma. Vigia, senão tu vai cair de novo. Se não é alguém que está aqui e logo está carregando uma garrafa de pinga lá fora. Se não é alguém que está aqui cheio do Espírito Santo, falando em mistério. Mas se tu sair daqui, tu sabe que 7 pior virão do inferno. Pois é isso que diz a palavra de Deus. Não brinca com o pecado. Sansão começou a queda aqui, e quando chegou lá em Dalila, ele já brincava com a mentira. Minha força, me amarra, me põe na corda. Estou brincando com o pecado. Ninguém vai me tocar. Eu sou escolhido de Deus. Deus tem promessa na minha vida, eu não morro. Pode fazer o que quiser.
Deus vai dar um jeitinho na minha vida. E a Bíblia diz que quando ele confessa a Dalila o que era o motivo da tua força, que eram as suas tranças, pois as 7 tranças de Sansão simbolizavam os 7 espíritos de Deus. O espírito de sabedoria, o espírito de inteligência, o espírito de conselho, o espírito de fortaleza, o espírito de conhecimento, o espírito de temor e o espírito do Senhor, que é a plenitude do Espírito Santo em nós. Ele diz: me levantarei e me livrarei mais uma vez dos filisteus, tão cheio de si, tão orgulhoso. Mas ele nem percebeu que o Espírito Santo já tinha ido embora da sua vida. Começou a desviar do caminho. Parece tão pequeno. Começou a ouvir o conselho dos ímpios. Parece uma coisa boba. Não, eu tenho controle sobre isso. Eu não me deixo influenciar. Mas a carne é fraca. Começou se detendo no caminho dos pecadores. Não, eu só estou indo ali no dia 25, mas eu não estou comemorando o Natal, mas eu estou ali, mas eu não estou junto. Começou a ir ali na festa junina. Não, mas eu sou luz no meio das trevas, e nem está percebendo que está se contaminando com o pecado. E de repente é um escarnecedor de Deus. A igreja não presta, os irmãos não prestam, a Bíblia é mentira. Olha o nível que chega o ser humano que um dia conheceu a Deus. E pode ser eu e você, se nós não vigiarmos no dia de hoje. Por que Jesus deixou essa palavra na Bíblia? Sansão representa Cristo? Representa. Em vários momentos, quando ele vence os seus inimigos, é uma representação de que Cristo romperia. Quando ele derruba o templo de Dagon, é uma representação que Cristo rasgou o véu que o separava de Deus, derrotou todos os seus inimigos. E a Bíblia diz que na morte de Sansão, ele matou mais inimigos do que na sua vida. Cristo, na sua morte, ele fez com que a morte morresse. A morte teve a sua morte decretada quando Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Pois o apóstolo Paulo diz: aonde está o inferno e os teus aguilhões? Aonde está a morte, a tua vitória? Porque aqueles que estiverem com Jesus passarão essa vida no arrebatamento, mas aqueles que ainda foram tocados pela morte, ainda estes, a Bíblia diz: aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. A morte não tem mais poder sobre o servo do Senhor, porque Jesus venceu a morte. Ele venceu o diabo, ele venceu o inferno, ele venceu o pecado. Não há mais inimigo. Se tu está caindo é porque tu quer. Porque se nessa noite você disser: Senhor Jesus, eu quero levantar de novo o meu altar, eu reconheço a minha fraqueza, eu não quero mais tocar no mel do leão, eu não quero mais o prazer da minha carne, o pecado de estimação, essa noite eu quero conserto. Saiba disso, que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, e você não só somente será perdoado, como o Espírito Santo de Deus, que não habita no corpo daqueles que transgridem, tornará para fazer morada. É para fazer morada, não é para estar do lado de fora. Jesus diz: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abra a porta. Eu quero entrar, eu quero ceiar contigo esta noite. Aleluia. Não deixe o Espírito Santo de fora, pois os prazeres dessa carne passam. Como o hino diz, vai chegar um tempo que eles não mais te satisfarão. Porque você, quando é um crente genuíno, e você peca contra Deus, aquela alegria tão instantânea passa. É como um alimento na nossa boca. Se eu perguntar qual é o sabor de um chocolate, e você vai saber o sabor de um chocolate enquanto ele estiver na sua língua.
quando você estiver mastigando ele, mas quando você engole ele, qual é o sabor? Acabou o prazer. Acabou o prazer do alimento. Tudo nessa vida é assim. Então, quando acaba o prazer do pecado, o crente genuíno, ele se entristece, irmãos. O salmista Davi diz: enquanto me calei, envelheceram os meus ossos. O meu sono foi embora. Os meus nervos se inflamaram. Porque ele não quer viver aquela vida de podridão. Porque quem um dia recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida, não vai conseguir preencher o lugar dele com mulheres, com drogas, com dinheiro. Nada dessa vida pode preencher aquilo que o Espírito Santo colocou na tua vida. Aleluia. Rabasuriandarás, aleluia. Volte para o caminho. Abandone o favo de mel da carne, porque será um absinto para a tua alma. Reconheça, se humilhe, olhe a tua vida espiritual, olhe para as suas promessas. Por que estão demorando tanto? Será que nós não temos culpa da nossa posição diante de Deus? Será que não precisamos de um conserto diante do Senhor? Será que não precisamos reconhecer que já basta? Pois o tempo é tão breve e Jesus está voltando. E só vai subir quem tiver em sua vida o Espírito Santo de Deus. Você foi chamado para ser nazireu, separado. Não venda isso. Não troque isso. Não troque a presença do Espírito Santo de Deus por o prazer que este mundo tem te oferecido. Não troque a presença de Deus da sua vida. Não troque por uma enfermidade, negociar a tua fé. Não troque por uma perda. Não troque por nenhuma circunstância que você esteja passando, porque muitos nesse momento trocam a Jesus. Não importa o que aconteça, esteja com Jesus, seja de Jesus, porque só assim a sua vida vai ter um real valor. Porque o inimigo engana muitos dizendo: eu venci na vida, tenho dinheiro, eu venci na vida, sou conhecido e famoso. Mas a Bíblia diz em Apocalipse: eis que vi um novo céu e uma nova terra. Nesse novo céu e nessa nova terra só tem memória quem morrer em Cristo Jesus. Se o jogador de futebol morreu sem Jesus, ninguém vai saber quem é ele. Se o artista, se o cantor, o pintor morrer sem Jesus, ninguém vai comentar sobre ele. Nem Satanás será o nome mencionado no novo céu e na nova terra, pois as primeiras coisas são passadas. Só os salvos e remidos pelo sangue de Jesus terão memorial diante de Deus. Aleluia. Essa é a palavra que eu tenho para o meu e para o teu coração essa noite. E ela não vem de mim. Se você crê, ela vem do Espírito Santo de Deus. Então recebe essa palavra com palmas e glória a Deus. Aleluia.